Brasil, a gente tem uma mania de estragar alimento, porque nós não passamos por uma guerra. Então, a gente estraga muito. O próprio funcionário, ele joga tudo fora, ele vê tanta comida. E eu vejo isso em tantos restaurantes de buffet aqui. Eu vejo em muitos. Deixa eu te perguntar, qual a estrutura que você tem de pessoas hoje trabalhando com você? Que você tem o Nicas aqui o Nica e o... Eu falei Nicas porque tem um restaurante na praia, em Camburi, que chama Nicas. No Nica aqui e no Esquilos, em Camburi, que estrutura de gente, de pessoas, organização, que estrutura de liderança você tem? Tá. Você não cuida... Você está aqui, mas não está lá no Recife, hoje, por exemplo. Eu, lá em Recife, eu tenho uma estrutura super gigante, né? Super gigante quer dizer o quê? Eu tenho área de compras, eu tenho um comprador. Mas quem que manda lá quando você não está lá? A minha irmã, que é minha sócia, né? Só que agora, como eu te falei, a gente está se separando e eu vou ficar sozinha. Mas aí, como eu já tenho essa estrutura montada, são funcionários antiguíssimos. Mas você tem um gerente geral lá? Tem um gerente também, mas funciona, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a delegar. O que aconteceu aqui em São Paulo? Eu passei 4 anos aqui, exclusiva. Eu, quando cheguei aqui, eu fazia tudo. Eu fazia compra, eu recebia mercadoria, eu fazia tudo, porque eu queria também fazer, eu queria entender. E aí, eu comecei a centralizar tudo. E o ano passado, quando eu resolvi voltar para Recife, eu disse, pô, eu vou ter que largar esse filho aqui. E aí, eu tenho um super mega gerente aqui, maravilhoso. E ele super me ajuda. E eu meio que relaxei, assim, não vai fazer como eu quero, como eu acho, porque o dono sempre acha que ninguém faz igual. Sim, que ele faz melhor que todo mundo. Mas ele vai fazer, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu faço como se fosse uma auditoria. Eu vou para Recife, eu vim para cá essa semana. Eu tenho os pontos que eu tenho que ver, que são, para mim, chaves. Então, eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu entro na cozinha, eu entro na câmera, eu vejo todas as geladeiras, eu vejo o que é que ele tem, eu confiro assim, as principais notas que ele, assim, a quantidade o que ele comprou, as mercadorias que ele comprou. Assim, eu ainda tenho um controle, porque o financeiro daqui é feito em Recife, então eu tenho o controle de todos os pagamentos diário e tal. Eu tenho um controle, por exemplo, de todo o material que está na minha vitrine, de contagem de material. Então, eu sei se o movimento hoje foi fraco ou se sobrou muito produto, se foi feito um pedido errado de produto. Então, eu tenho alguns mecanismos de controle. Você consegue administrar, e é você que está cuidando desse negócio lá e aqui, é você que cuida... Eu cuido dos indicadores, dos relatórios, dos números, você que estuda a DRE quando ela sai. Com certeza. Você que o CMV, o resultado do CMV ele sai toda semana ou todo mês? Todo mês. A gente faz mensal. Todo mês? Todo mês. A gente não consegue fazer semanal. E aí é porque a gente fecha o relatório, aquela coisa que acho que da tua época, né? Que a gente vê faturamento, vê quanto sobrou, faz a contagem, faz o balanço, vê o que é que tem na casa. Eu vou te convencer a fazer semanal, deixa comigo. Tá. Vamos ver se vai conseguir baixar o custo de um buffet. Você que está começando a assistir esse podcast aqui, tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? E se você, com esse passado todo, com esse histórico todo, vendo tudo que o seu pai fez, hoje, por exemplo, eu tive uma conversa com um cara de São José dos Campos, bem interessante, que ele está entrando no mundo dos restaurantes. O cara que já tem uma indústria, está bem de vida, estava ele e a esposa lá numa call de vídeo que a gente fez, que um amigo meu, bem amigo meu, falou assim, conversa com ele. Eu falei, eu não faço isso, eu não faço consultoria, né, para ninguém, mas conversa com ele, pô, o cara é legal. Eu falei, tá bom, vamos conversar com ele. Aí começou a bater papo e o cara me pergunta, né? Eu falei, mas vem cá, vocês vão entrar nesse ramo? Tem certeza que você vai entrar nesse ramo? Porque ela é psicóloga e ele tem uma indústria de sei lá o quê. Mas que está super bem. Eu falei, cara, vocês já decidiram? Tem certeza? Não, porque nós temos um terreno aqui em São José, de 600 metros, terreno legal, bacana e tal. Qual conselho você dá para as pessoas que estão iniciando no ramo hoje, tendo vivido o que você já viveu é ótimo, o que você já viveu, que conselho você daria para alguém que está começando hoje e porque quer entrar no restaurante? Poxa, sem experiência, nunca. Meu Deus, porque é difícil para mim, que estou a vida inteira nisso,
né? Eu vejo minhas irmãs também, a gente tem dificuldades. Nada não é só glória. Então, você aconselha o cara a ter experiência antes Poxa, de, eu acho de muito empreender? arriscado. Eu acho muito arriscado alguém que vem de outro segmento entrar no ramo de restaurante. Até porque Foi exatamente isso que eu falei é para ela. muito difícil, porque você tem... Porque o cara acha que é empresário em outro negócio, Não, ou minha alto gente, pelo executivo amor de Deus, não sei o quê. você tem que entender de serviço, tem que ter um serviço bom, a comida tem que estar boa, o produto. São muitas variáveis para você acertar. Então, eu acho muito arriscado. Contratar um chefe é outro problema, porque um chefe, ele entende da comida, da cozinha. E é uma partezinha do negócio. Mas ele não sabe ganhar dinheiro. Tanto que a maioria dos chefes, que me perdoem, né? Não dá certo. Não dá certo. Ele não tem um restaurante dele. Então, se ele tiver um chefe, contrata um chefe na cozinha e um operador, mas tem que ser um mega operador. Sim, por exemplo. Se você é um empresário e quer ter um puta chefe, você contrata o chefe. Tá, eu vou falar de um negócio. Tem um negócio, não sei se eu posso falar aqui. Pode falar o que você quiser. Tá, tem um frango lá em Gramado que meu pai ama, que é aquele de Paolo, que o Paulo é amigo do meu pai. E ele abriu aqui em São Paulo, né? O de Paolo. E aí você diz, mas... Né? Meu pai disse, mas como que você conseguiu abrir, né? Porque... Não, claro, ele contratou o gerente do Fogo de Chão, que é um mestre que abriu o negócio. Então, veja, que é sócio dele, nem sei se trabalha ou se é sócio. Se você contratar, se essa pessoa, né, que pediu, contratar o cara para abrir... Ele não contratou o chefe do Fogo de Chão, o chefe churrasqueiro. Pronto, se ele contratar o cara para fazer o negócio, ele vai dar certo. Mas arriscar, sim, e contratar uma consultoria só, que aqui tem milhares, eu acho arriscadíssimo. E o que você está vendo de coisas legais, de tendência, de coisas que você visita, que você vai muito em restaurante, vai para Paris, vai não sei o quê. O que você está vendo de tendência, assim, de coisa que fala assim, cara, ninguém está olhando para isso aqui, mas, cara, eu estou olhando, é isso aqui. Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, como uma coisa bacana que ainda não virou mainstream? Sabe o que eu acho? Que eu sinto que vai ter uma mudança dessas comidas muito sofisticadas, rebuscadas. Eu acho que as pessoas querem uma comida mais simples mesmo, mas bem feita, sabe? Ontem eu estava conversando com um amigo meu italiano, milanês, e a gente falando sobre isso. Ele disse, mas aqui em São Paulo não tem nenhum restaurante autêntico italiano. E aí você para e diz, você vai para a Itália, o que é que você come na Itália? É uma massa com bom molho de tomate, não tem grandes mistérios, gente. Sim. É o produto, é o tomate, é a massa. Então, eu acho que a tendência essas invenções demais, eu acho que isso vai se acabando aos poucos, voltar para o ingrediente bom. Eu acho, eu penso assim. Comida saudável, eu acabei abrindo um restaurante em Recife de comida saudável. Eu acho assim que é 1% come saudável, 99% come feijão come com trash. Arroz. Aí você abre um restaurante saudável, tanto que nenhum dá certo, né? Não dá certo. Então, eu sei, não sou muito dessas modinhas, não. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não fiz que eu deveria ter feito para você? Não, acho que não. Pensa numa pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que eu não fiz. Vai! Acho que a gente não falou do meu brunch lá do Nica. Que além do café, né, que a gente tem um café, a gente tem um espaço de brunch em cima, no rooftop, que é incrível. Esse que tem vista para os jardins. Que é bem movimentado. E a gente... Qual o melhor dia para ir comer lá, assim, tranquilo, gostosinho? A gente só tem sábados e domingos. Esse brunch? Esse brunch é com reserva. A gente tem um buffet e tem um menu à la carte. A gente só atende com reservas e é bem lotado. E assim, eu acho incrível porque foi um negócio que pegou o meu brunch, sabe? Eu fico bem feliz porque é bem movimentado, bem procurado. E você tem alguma ambição com o Nica? De expandir, de fazer mais, de levar para outros lugares? Agora você já chegou em São Paulo, vai para outros lugares, vai abrir outros bairros? Eu queria abrir aqui em outros bairros. Porque está abrindo de padaria por aí, em cada esquina de São Paulo, tá uma loucura, eu queria abrir pelo menos 4, já era para estar todas abertas. Mas eu não tenho gente para operar, que é o que a gente falou também. Qual é o maior problema? Pessoas, a gente não consegue encontrar. Eu estou 4 anos aqui, os 2 primeiros anos aqui, meu foi de cão. Eu chegava para trabalhar no Nica, eu abria a porta, não tinha nenhum funcionário.
Teve um dia que eu tive uma avaliação, como que um café não tem café? Porque o cara foi tomar café e o barista não tinha ido. E eu disse, ai, meu Deus, eu não sei mexer nessa máquina. Então... É uma Timbale, né, que você tem. Eu não Uma sei Ferrari. eu não sei tirar café expresso.